Bom pessoal, eu quero apresentar para vocês aí a primeira simulação. A nossa primeira simulação vai ser uma simulação não linear. Vai ser o arrancamento de um eixo que se encontra em interferência com o furo. E a intenção nossa é ver a tensão, né, a deformação da peça, mas principalmente ver a força resultante. Qual que foi a força necessária para arrancamento dessa peça. Para que geralmente você faz esse tipo de simulação? Para verificar se suas interferências estão ok, se o que você planejou no projeto está ok. O ideal é que você faça a simulação e depois faça um teste prático com alguma célula de carga, alguma servoprensa, alguma prensa daquela de compressão Kratos, que é muito usada para esse tipo de teste. Então, basicamente, como é que vai ser? Nós vamos aplicar o vetor nessa face, nós vamos fixar a peça por essa face, nós vamos verificar qual que é a força resultante nessa face para arrancamento dessa peça em interferência com essa. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar a simulação. Aqui em SolidWorks, suplementos do SolidWorks, você vem em SolidWorks Simulation e clica em Simulation. E aqui é um novo estudo. Você tem N tipo de estudos aqui. O nosso primeiro estudo vai ser uma análise não linear dinâmica. Por que é dinâmica, né? A análise não linear, ela serve para fazer esse tipo de simulação, de problemas de contato, né? Problemas de interferência nas peças, onde onde ocorre interferência mecânica. Então, o melhor tipo de simulação para esse tipo de análise de interferência, de carga, nessa condição é análise linear. Só vou dar aqui resumir aqui, citar aqui o que é análise não linear. Análise linear é baseada em pressuposições estáticas, ou seja, não linear, ela não é estática, que o nosso modelo não é estático. E de linearidade, no nosso caso não é linear, porque é o seguinte, aqui nós teremos nós temos de fé, como a peça encontra-se em ângulo, o furo encontra-se em ângulo, então com certeza a curva de tensão não vai ser linear, né? Ela vai ser não linear, devido ao furo está em draft, né, em ângulo, né? Quando uma ou mais dessas pressuposições falham, a análise linear produz previsões erradas, ou seja, análise não linear que deve ser usada nesse caso, né, como modelo das não linearidades. Exemplos: problemas de contato são naturalmente não lineares, porque as condições de limite mudam quando ocorre contato de carregamento. E nesse caso também, como nós temos dois materiais diferentes, esse aqui é um material de alumínio, uma liga de alumínio, e esse aqui é um aço carbono. Então nós temos comportamentos diferentes de contração de material, de dilatação de material. Mas vamos lá iniciar então. Análise não linear dinâmica. Ok. Primeira coisa é a configuração da análise não linear em propriedades. Aqui eu estou colocando hora inicial 0 e hora final 20, porque depois dessa simulação eu vou gerar um vídeo, e esse vídeo vai ser de 20 segundos para a gente mostrar o que aconteceu no resultado. Para esse tipo de simulação, o ideal é usar o Solver Direct Sparse. Por que o Solver Direct Sparse é o mais ideal, né? Ele é o solver que ele consegue trabalhar com modelos, ele trabalha no modelo com diferentes possibilidades de materiais. O problema desse tipo de solver é que ele demanda uma grande memória por parte do computador. Se você colocar uma malha, depois eu vou explicar na frente sobre a malha, uma malha bem pequena, você vai ter uma complexidade do cálculo muito maior. Então isso aí vai demandar muito mais memória do seu computador. Então, dependendo do computador que você tem, esse Solver Direct Sparse atende com uma malha bem detalhada, bem mais detalhada do que um outro tipo de malha.
uma malha maior, vamos dizer, com espaçamento maior. Caso ele não resolva, você tem o Large Problem Direct Sparse, que é outro tipo de solver, né? Ele é um solver que o próprio SolidWorks usa ele como opcional caso esse solver não atenda devido à demanda de memória, tá? Então, o segundo step é definir materiais. Aqui o eixo está com aço 1020. Vou mudar o material só para vocês verem. Acho que o material mais adequado para simulação seria um aço 1010. Aço 1010. Aqui é uma liga 6061, uma liga usual do mercado, mas uma liga usada bastante no mundo automotivo para casting, injeção de peça, é a A380. Ela é a liga que mais chega próximo da realidade na maioria das peças no mundo automotivo, inclusive no ADC12, que é um material asiático. Então, um material definido. Após isso, tem os contatos de componente. O contato de componente ele já assumiu automaticamente como contato global. E agora a gente tem que definir os conjuntos de contato. O que são os conjuntos de contato? Eu tenho 4 tipos de conjunto de contato. No nosso caso, você tem o sem penetração, que não tem contato entre os componentes durante a simulação, não é o nosso caso. Você tem o unido, que assume-se também como soldagem, tudo isso aí. Você tem o de permitir penetração, que quando um corpo pode penetrar no outro. E no nosso caso vai ser o ajuste por contração, né? O ajuste por contração é o aplicável no nosso caso aqui. Então, para a gente definir as faces, nós primeiro teremos que ocultar o eixo e vamos definir as faces de contato de interferência do arm, do furo de interferência. Então essas são as faces definidas. E agora a gente tem que definir do eixo. Então vamos exibir o eixo e ocultar o furo, o arm, o componente arm. Então basicamente essas são as faces que podem entrar em contato com o furo do arm. E aqui o mais indicado é o avançado, aqui é a nó superfície, porque ele vai ver o comportamento do nó em relação às superfícies de contato e vai definir essa deformação. Então essa primeira parte aqui foi definida. Vamos voltar com o arm exibição. Ok, eu vou tirar dessa corpo pela metade. E agora é a malha, né? Como eu disse, depende muito da capacidade. Não é a malha, pessoal, me desculpe, é acessório de fixação. Como eu disse, aqui vai ter uma geometria fixa, ou seja, aqui vai ser o ponto de apoio da peça, o ponto de fixação, todo axialmente, tanto axialmente como radialmente. Esse é o Dayton da peça, é o ponto de fixação da peça. E para a gente definir aqui um vetor aqui, a gente vai usar essa opção. Acessórios de fixação avançado. Em faces planas, a gente vai selecionar a face e vamos selecionar o vetor. Tá vendo? A gente deu sentido para o vetor para baixo e vamos colocar um comprimento que esse eixo tem que descer para a gente verificar o comportamento da tensão durante o arrancamento desse eixo. Beleza, então definido. Agora a gente vai definir a malha. Aqui tem cargas externas também, caso eu fosse aplicar uma força nesse eixo, torque, mas eu quero ver qual que vai ser a força resultante conforme o eixo vai descendo com essa interferência. Ok? Então tem N opções aqui. O que a gente pode adicionar também aqui, que seria interessante, é a gravidade, né? Toda peça tem sua gravidade aí, então vamos definir aqui a gravidade também. E vamos criar a malha. Pessoal, você tem N opções
de malha, malha com base em curvatura. Depois eu quero entrar no detalhamento para que serve basicamente isso daí. Mas como eu quero mostrar aqui a simulação do resultado da simulação, a simulação em si, eu vou deixar uma malha bem grossa, né? Bem grossa para a gente andar rápido com essa simulação aí. Aqui, pessoal, isso é a malha. Como eu disse, a malha naquela apresentação de PowerPoint, né, parece uma teia, é uma teia com ligações entre vértices, e nessas vértices tem as juntas que são os nós. Então, através desses nós, a gente consegue calcular os vetores de deslocamento, de dilatação da peça, e consegue definir qual que é a tensão, qual que é o comportamento da peça, o que está acontecendo, se ela está deformando, se ela está torcendo, se ela está dilatando, se está ocorrendo ao contrário, ok? E daí a gente pode iniciar a simulação. Então vamos lá, iniciar a simulação.